Olá, olá. Vamos lá, estamos ao vivo. Eu acho que agora sim, né? Boa noite, pessoal. Mais uma live do Cartão de Visita News. Estamos entrando. Mais uma live pelo portal Cartão de Visita News. Pessoal perguntando se eu não vou entrar. Já estou aqui. Boa noite, Ju. Entrei, já tô aqui, tá? Vamos começar, né? Meu convidado teve um probleminha, por isso que eu atrasei um pouquinho, fui dar uma assistência. Mas vamos começar a falar do nosso Outubro Rosa, né? Que já estamos aí quase na metade do mês de outubro. Hoje, dia 13, ontem, dia de Nossa Senhora Aparecida, né? Uma data tão importante aí para os católicos. E não vamos deixar de agradecer a Nossa Senhora, né? Que nossa mãezinha aí, quem é católico, mês de Outubro Rosa. Não vamos esquecer, antes de ver que o nosso convidado não entra, quem puder, a nossa campanha tá ainda acontecendo lá dos lenços, né? Quem puder tá doando os lenços para a campanha doação de lenço para quem está passando por tratamento oncológico. O Cartão de Visita News resolveu estar apoiando esse ano as mães indesistíveis. Quem puder estar doando aí um lenço, nós estamos apoiando as mães. E quem puder, Dona Iraci, tô vendo um pessoal entrando aí, quem puder estar ajudando a gente com essa campanha. Nós estamos com postos, oi Cris, de arrecadação na cidade de Pirassununga, Araçariguama e aqui em São Paulo, tá? Lembrando vocês, quem puder estar nos ajudando. Obrigada, Cristiane, eu vi sua postagem, tá? Obrigada, viu? Valeu, eu agradeço, tá? Todo mundo aí que tá ajudando nós do Cartão de Visita News aí, nos unindo a essa campanha. Eu falo que é uma corrente do bem e quem ajuda fazendo a diferença, uma pessoa vai um ajudando o outro. Pirassununga aí, Edmara também, Edmara que passou por um tratamento, é uma guerreira vencedora. Obrigada, viu, Edmara? Ela foi a nossa modelo aí, né, do nosso a matéria, ela que mandou as fotos, tá linda nas fotos, Edmara, obrigada, viu? Eu não tô vendo o nosso convidado ainda aqui. Deixa eu ver se... Olha, nosso convidado! Já vou chamar ele aqui, ó. Já tô chamando. Ah, meu convidado é um querido, um amigo meu. Eu tenho ele um carinho enorme, o doutor Ailton. Um currículo lindo, que eu conheci ele na comissão de direito médico, da qual fiz parte, na OAB. Eu vou falar o currículo para vocês. Deixa eu chamar ele aqui. Ó, já tô chamando. Ailton, eu vou falar dele enquanto ele tá entrando aí. O doutor Ailton, Ailton Gomes, olha ele aí. Olá, Olá, doutor Ailton, boa noite. Seja depois, bem-vindo. muito obrigado. Depois de toda a dificuldade, sem internet, no fim a gente acaba dando um Imagina, jeito, né? imagina, isso é normal. Imagina. Maravilha, Eu falo que a gente tem que se adaptar ao novo. Todo novo é exatamente. assim, mas vindo do Senhor é um privilégio Obrigado. estar aqui. Olha, o currículo do Senhor, fora que eu sempre admirei, todas as vezes que eu te encontro, sempre falo isso. Quando eu te convidei a aceitar de pronto para mim foi uma honra, né? Porque tê-lo aqui comigo, toda vez que eu posso conversar com você assim,
é tanto aprendizado, tanta coisa que você tem para transmitir para mim, né, que eu me sinto tão envaidecida e hoje ter aceito tão prontamente o meu convite, eu agradeço mil vezes obrigada, né? Mas deixa eu ler o currículo para quem não te conhece, né? Porque eu chamo de você porque a gente Claro. criou essa amizade, mas ele é um doutor, doutor, em todos os sentidos, né? Ele é médico, 2 vezes doutor. Doutor por ser doutor, advogado e médico e doutorando, né? Ele é médico, ginecologista, obstetra, mestrado pela Faculdade de Medicina do ABC, doutorado pela USP, ex-preceptor de obstetricia da Faculdade de Medicina do ABC, atualmente gestor geral do AME de Mauá. Fora que eu nem estou falando do tempo que o senhor ficou no CRIMESP, na frente do CRIMESP, né, doutor? Uhum. Fiquei como delegado no CREMESP durante uns 12 anos, mais ou menos. Pouca coisa, né, doutor? O tempo vai passando. Quase nada. Doutor, que bagagem, né? Que bagagem, que coisa boa. E hoje vou ter o prazer de estar com o senhor aí. E fora isso, ainda é advogado. Atuante. Meu Deus, olha, quando eu entrei na Comissão de Direito Médico, eu tive o prazer de conhecer o senhor, eu achei Uhum. que eu tinha estudado. Eu falei, ai meu Deus, acho que eu não estudei. Mas a gente estuda a vida toda, né? É verdade. Mas, doutor, eu não estou para falar de mim, eu estou para falar do senhor, e assim, eu sei que o senhor tem muita coisa boa para trazer para nós, né? E vamos falar aí, hoje, agora a gente está falando, né, do mês aí do Outubro Rosa, né? Uhum. E eu pedi, quando eu o convidei, que eu gostaria de estar falando sobre a prevenção, né? O quanto é importante essa parte preventiva. Então, eu vou dar a palavra, passar a palavra para o senhor, que eu sei que o senhor tem muita coisa para nos passar a esse assunto, né? E o que o senhor poderia dar aí aos nossos seguidores, né? Tá passando as mulheres que tantos procuram no consultório, né? Uhum. De prevenção, né? Para poder evitar, né? Esse mal, né? Pois é. Primeiro, eu queria agradecer a gentileza do convite, fico lisonjeado. Imagina. De verdade, a gente fica contente de poder trazer alguma coisa da nossa vida do dia a dia, né? E o câncer de mama sem dúvida, é algo que preocupa todo mundo, né? Se tem um pouco a impressão, né, por causa do Outubro Rosa, do Novembro Azul em relação ao câncer de próstata, mas é importante que o câncer está ocorrendo o tempo todo. Agora, o importante é essa chamada que o Ministério, as Secretarias da Saúde fazem para que as pessoas parem um pouquinho para refletir e se preocupar um pouco consigo mesmas, né? E ter os cuidados necessários, ver o que a gente pode fazer. Eu acho que o mais importante de tudo sempre é o conhecimento. E nem sempre a gente vê que no consultório as mulheres não têm essa noção tão arraigada como deveriam, né? E às vezes a gente perde, a gente fala muito no direito, a perda de uma chance. Às vezes o diagnóstico tardio pode representar a perda de uma chance para essa mulher. Então, nós temos vamos conversando agora ao longo, né? Temos várias medidas que a gente pode adotar, desde o autoexame, a mamografia, a ultrassonografia, a ressonância, até em relação ao tratamento, mas a gente já pode antecipar.
O melhor tratamento do câncer de mama, primeiro é não ter, mas isso a gente nem sempre consegue. Agora, entendo, o mais importante sempre é o diagnóstico precoce. Quanto antes a gente conseguir fazer o diagnóstico desse câncer, melhor vai ser o resultado ao longo do tempo. A chance de cura hoje já está batendo nos 70%, dependendo da época que a gente pega da evolução desse câncer de mama. Para a gente ter uma noção, o principal sintoma ou a característica que a gente acaba encontrando no câncer de mama são os nódulos. Esses nódulos, com uma determinada característica, a gente pode explorar um pouquinho mais, nem sempre são bem perceptíveis. Mas para a gente ver que a mulher tem um período relativamente longo de oportunidade de fazer o diagnóstico, desde que ela procure uma ajuda especializada, quando a gente tem um tumor de 2 centímetros, que não é muita coisa, a gente já tem entre 5 a 7 anos de evolução da doença. Então, a gente já está perdendo uma oportunidade de ter feito esse diagnóstico antes. E eu falo 2 centímetros porque já foram feitos trabalhos há algum tempo, já mais de 20 anos, na Itália, um professor que chamava-se Veronese. E ele chegou pelos estudos, que quando a gente tem um tumor de 2 centímetros ou menor, é praticamente 100% de cura. E aí ele, com os estudos dele, ele chegou à conclusão também e demonstrou que a gente pode, mesmo quando a gente tem um tumor um pouco maior, tumor que eu falo é nódulo, vão diferenciar nódulo de cisto, né? O nódulo, tem a característica dele ser sólido, e o cisto, ele tem um conteúdo líquido ou pastoso. Então, o principal associação com câncer de mama são os nódulos. Tem mais coisa, mas a gente vai falando. Então, a gente pode inclusive fazer uma quimioterapia, que a gente chama de neoadjuvante, e trazer esse tumor. Uma boa parte dos tumores respondem já a essa quimioterapia antes da cirurgia, e a gente pode fazer uma cirurgia mais conservadora para esses tumores de menor tamanho. A cirurgia que a gente faz nesses tumores menores, a gente chama de QART, que a gente faz a quadrantectomia, tira um quarto da mama ou um sexto dessa mama, uma quantidade menor. Depois a gente faz uma pesquisa dos linfonodos, que são gânglios que a gente tem, e esses gânglios, eles acabam mostrando se tem ou não um desenvolvimento, que esse tumor já está se esparramando de alguma maneira para a mama ou para o demais organismo, que a gente chama de metástases. Se a gente pegar os linfonodos não comprometidos, um tumor pequeno, depois a gente pode ou não fazer, dependendo da característica do tumor, fazer uma radioterapia ou uma quimioterapia complementar, com resultado muito grande de sucesso da pessoa não vir a falecer desse tumor. Então isso acaba sendo uma característica importante da gente sempre estar procurando fazer um diagnóstico precoce desse tumor de mama, do câncer de mama, né? Com as consequências assim graves, né? E aí, para a gente chegar nisso, é importante que a mulher procure periodicamente o seu ginecologista, até independente da idade. Nessa consulta, a gente entende como mandatório, em qualquer consulta com o ginecologista, a gente não está falando como mastologista, falando como clínico, que é o ginecologista, acaba sendo um clínico geral voltado para o atendimento da saúde da mulher. Então, seria importante que essa mulher passasse periodicamente, a gente recomenda anual, e dentro desse exame, além do exame ginecológico em si, de avaliação do colo de útero, do conteúdo vaginal, o exame de toque para a gente ver tamanho do útero, posição do útero, tentar ver alguma característica do ovário que a gente pode perceber através do exame de toque, mas também fazer um exame da mama.
mesmo que a mulher não tenha percebido nada. A palpação feita pelo médico é diferente do autoexame que a mulher faz. A gente recomenda que se faça o autoexame, mas a gente sabe que são poucos casos que são diagnosticados através do autoexame. Puder, já posso fazer um gancho da gente comentar como deve ser feito. Sim, mas eu gostaria de saber, doutor, qual a idade, com quantos anos se indica o início? Perfeito. Bom, o autoexame, em relação ao autoexame ou detecção do câncer de Não, mama? assim, já, No assim, geral. no geral, assim, Bom, hoje em dia, assim, a mãe deve já falar para a filha. Eu acho que hoje em dia já deve a mãe levar a filha ao ginecologista já desde novinha. Eu uhum. presumo com uns 12 anos já deveria já levar para ter as primeiras orientações, nem que não tenha uma vida sexual, mas que já tenha orientações. Isso é Eu acho importante importante. até, primeiro, porque por mais que a mãe conheça, sempre vai ter alguma informação que ela pode obter através do ginecologista. Nas primeiras consultas para a menina sempre são um pouco constrangedoras, né? Porque ela ainda não tem o controle, tem um pouco de pudor, tudo isso, mas às vezes nem precisa examinar, mas é importante ela passando para ela já começar a conversar, para criar um certo vínculo já desde esse momento, porque as transformações da vida da mulher, a partir do momento em que ela começa a ter a primeira menstruação, ela já começa a ter um risco de gestação, se ela passar a ter uma atividade sexual. A atividade sexual também implica num certo risco de algumas doenças transmissíveis. Então é importante que nesse contato ela já receba uma orientação em relação à prevenção que ela tem que fazer de gestação e de doenças sexualmente transmissíveis. E também ela ter a oportunidade de perguntar para o seu ginecologista porque, o que está acontecendo no organismo dela, aquelas modificações que acontecem no organismo da mulher, então, que são importantes ela entender que aquilo é um processo fisiológico e faz parte de um determinado momento da sua vida. Em medicina, a gente trabalha muito com estatísticas, né? Apesar de todas as dificuldades que a estatística tem. Então, em relação ao câncer de mama, eu vou voltar depois de falar nisso, mas em relação ao câncer de mama, existe uma preconização de vários organismos, desde a Sociedade Americana de Ginecologia, a Organização Mundial de Saúde, Ministério da Saúde no Brasil, mas mais ou menos o que eu acho que a maioria dos médicos seguem a incidência do câncer de mama ela é mais acentuada entre os 40 e 60 anos. A maioria dos casos aparecem nesse universo de mulheres. Evidentemente, a gente vai ter depois dos 60 e a gente pode eventualmente ter abaixo dos 35 anos. Abaixo dos 35 anos, a incidência é bem menor. Apesar dela ter uma incidência menor, de surgir menos, em geral, eles têm uma agressividade maior. São cânceres que têm uma evolução mais rápida e têm um componente maligno mais acentuado. Voltando até no atendimento de uma pessoa abaixo dos 35 ou na adolescência, tem várias doenças que são benignas e que podem comprometer a mama. Então, a gente pode mencionar, por exemplo, a alteração funcional benigna da mama, que se chamava antigamente displasia mamária. Então, quando aquela mama começa a ser bombardeada por uma quantidade de hormônio maior do ciclo menstrual, que ele vai ciclando, vai tendo uma alternância entre o estrogênio e a progesterona, esses dois hormônios que atuam bastante na mulher, eles vão ter um efeito importante sobre a mama feminina ao longo da vida. A mulher já percebe quando ela tem um período pré-menstrual e quando ela já está tendo a ovulação, os primeiros ciclos não podem ser meio alternados, menstruar a primeira vez, demorar 2, 3 meses, ter um determinado mês menstruar 2 vezes, pequena quantidade.
Mas a hora que ela começa a ovular, que acontece alguns ciclos depois, esse hormônio pode, ela já percebe que começa a reter líquido, então ela começa a ter a tensão pré-menstrual, ela começa a perceber uma certa tensão na mama, a mama fica dolorida, ela tem alteração de humor, então ela já pode ter a tal da TPM, né? Ela já pode começar a perceber essas modificações e ela pode não necessariamente estar habilitada para lidar com isso e às vezes a mãe não sabe até informar. Seria importante ela comentar no ginecologista para receber as informações sobre isso. Mas voltando em relação ao câncer de mama, então a recomendação que a gente faz hoje de triagem, né, para verificar, triagem são os exames que a gente faz na população para separar aquelas mulheres que teoricamente têm um risco maior de já estar desenvolvendo um câncer de mama. Já vamos falar também das características. Então, hoje a gente preconiza que a mulher dos 35 aos 40 anos, ela pode fazer uma mamografia, que em geral não é muito conclusiva, porque a mulher ainda nessa idade, ela tem a mama tensa, densa e ela tem um tecido mamário muito desenvolvido. Ao longo do tempo, esse tecido mamário, que é o glandular, que são as glândulas que vão produzir o leite para a amamentação durante o período pós-gestacional, logo sequência do parto, com o tempo essa mama vai sendo substituída por tecido gorduroso. Quanto mais tecido gorduroso na mama, mais ela cai, né, o efeito da gravidade, né, que toda mulher reclama, né, mas ela vai ficar um pouco mais flácida, não tem jeito. Mas, para o ginecologista, ela tem uma vantagem que quanto mais tecido gorduroso na mama, mais transparente ela fica aos exames. Então, a gente tem uma oportunidade maior de fazer um diagnóstico precoce dessas mulheres. Então, já voltando, a mamografia eu vou falar principalmente que é o principal exame para a gente detectar o câncer de mama. É o Golden, que a gente chama, é o melhor método para a gente fazer o diagnóstico de câncer de mama precoce. Então, se recomenda que faça dos 35 aos 40 anos, dos 40 aos 50 a gente pode fazer a cada 2 anos, e a partir dos 50 anos, que ela já está entrando num período de climatério, né? Ela tem a menopausa, que é a última menstruação, e já entra nesse período que os óvulos que ela já nasceu com eles já se esgotaram, e passou aquela etapa de vida reprodutiva da mulher e ela entra nesse período do climatério. No climatério, que ela já não tem o efeito da progesterona tão intenso, ela já vai começar a ter uma ação mais eficiente do estrogênio, entre aspas, no sentido de produzir o câncer. Normalmente o câncer ele tem uma dependência do estrogênio. Então, a partir dos 50 anos, em que aumenta a incidência do câncer de mama na mulher, a gente recomenda que se faça a mamografia todo ano, até um ano depois que ela morrer, brincando um pouco. Mas até o resto da vida, ela vai fazer uma mamografia anual. Então, dos 35 para baixo, como a incidência do câncer é menor, a gente vai fazer, se precisar, a gente pode fazer uma ultrassonografia. Se essa ultrassonografia for suspeita, a gente pode fazer uma mamografia anterior. E aqui a gente já põe os fatores, entre os fatores de risco, para o câncer de mama, existe um fator hereditário, familiar. Uma transferência desse risco de câncer através da hereditariedade. Genética, né? A gente herda uma série de situações, as características pessoais, né? A gente parece com os nossos familiares, mas também a gente tem características. Tem famílias que têm derrame, tem famílias que têm uma incidência alta de infarto do miocárdio, e tem famílias que têm as mulheres com câncer de mama. Então, é importante a gente saber que são os parentes de primeiro grau. Então, se for a filha teve um câncer de mama, a mãe provavelmente também. O contrário aparece mais. Uma mãe que teve câncer de mama, a filha também já entra num grupo de risco maior e ela já tem que ser detectada, tem que ser avaliada com mais cuidado em relação ao câncer de mama. Então, dentro dessa característica, né, e a gente vai fazer, vamos dizer que a mulher teve um câncer de mama com 40 anos,
a gente já tem que começar a pesquisar câncer de mama nas filhas com 5 anos antes dessa idade. Ela teve com 40, com 35. E a mesma coisa vale para uma mulher que teve o câncer de mama ou uma irmã com 32, 35 anos, a gente já começa a fazer um rastreamento dessa mulher com 5 anos antes dessa característica. Aí a gente já tem que avaliar mais, tanto no exame físico, como já no exame mamográfico ou da ultrassonografia. Autoexame de mama, né? O pessoal está perguntando. Eu acho que hoje é importante, nesse mês, até a gente mencionar um pouquinho. Apesar que eu falei que o autoexame, como a mulher não tem essa habilidade de pesquisar, é difícil ela entender o que é aquela alteração da mama pré-menstrual, por exemplo, do nódulo que está aparecendo e que tem as características de malignidade. Também é importante, como eu falei antes, que um tumor de 2 centímetros, ele vai ter 5 anos de evolução. Então, dá tempo daquele tumor, não precisa sair correndo porque ela palpou alguma coisa na sua mama, se ela tem que passar no pronto-socorro para ser avaliado. Dá para marcar a consulta, tudo, é óbvio que ela não pode menosprezar. E ela tem que ter uma opinião especializada para ter essa certeza e solicitar os exames, né? Mas através do autoexame que ela deve fazer no período da progesterona, que seria os 15 dias antes que antecedem a menstruação. Mas ela pode fazer do 7º dia ao 21º, 22º dia, ela palpar a mama. Eu recomendo para minhas pacientes que durante o banho, enquanto ela está tomando banho, já faz uma palpação na hora que ela está passando o sabonete, que ela está fazendo a sua higiene, que ela já palpe a sua mama, qualquer coisa diferente para ela já perceber. Mas o autoexame, a melhor maneira é com a paciente, no caso a mulher, deitada, com a barriga para cima, né? E ela palpar uma mama, palpar outra. Levantar então ela o braço, tem que... né, doutora? Depois assim, ela né? vai... Isso, ela levanta o braço, mas já Assim que eles lembrando que falam. levantando o braço, ela tem que palpar a axila, porque na axila tem aqueles gânglios, que tem uma cadeia axilar de gânglios, que se aparecer um gânglio doloroso ou não nessa região, merece uma avaliação. E outro local que a mulher deve palpar é em cima aqui da costela. Tem outra cadeia ganglionária aqui em cima, ela palpa e vê se ela nota algum caroço. Também é um sinal suspeito. Outra coisa que ela tem que observar no espelho, erguendo o braço, levanta e abaixa, ela vê a mama levantando e descendo, porque ela vai contrair o músculo peitoral. Então ela tentar verificar se as duas mamas são mais ou menos simétricas, elas não são exatamente iguais, uma é um pouquinho mais caída do que a outra. Sempre. E tal, mas ela movimentando, ela pode levantar os 2 braços, ela levantando, ela já vai conseguir verificar se tem algum abaulamento, uma área que fica arredondada, ou se tem alguma retração de pele. E outra coisa também, não forçar demais, mas durante uma vez ou outra, durante o mês, ela palpar um pouquinho e verificar se sai alguma secreção da areola, né, que é aquela parte, o bico do seio, né, que a gente chama de areola, papila, para ver se tiver uma secreção sanguinolenta, tem que ser avaliada, ou se tiver uma secreção que tem numa e não na outra, mas principalmente a secreção sanguinolenta. Merece também, porque ela pode ter um câncer que se desenvolve nos ductos galactóforos, né, galactíferos, que estão o gândulo, os tubos por onde o leite é ejetado. Então, nesse local também era importante ela avaliar se tem essa saída dessa secreção ou não. Então, isso é importante avaliar essas situações. E a característica da pele, né? Se aparecer um inchaço na mama, aquela mama ficar com um aspecto da casca de laranja, que ela tem aquela irregularidade da laranja, também tem que avaliar com cuidado que pode ter alguma coisa relacionada com câncer, né? E é sempre bom o ginecologista avaliar para ver se aquele nódulo ou aquela situação é uma mama só que está pré-menstrual e ela está densa, está um pouco edemaciada, né? Ou se tem alguma característica suspeita em relação a um câncer de mama.
Ah, sem então dúvida. são situações importantes dela avaliar. Doutor, se fala muito em câncer de mama no Outubro Rosa, mas não é só câncer de mama, né? A gente Uhum. tem que lembrar que a mulher também não é só câncer de mama, tem outros tipos de câncer. Eu gostaria que o senhor também abordasse outros tipos de câncer, porque assim, eu gostaria de conversar muito com o senhor, mas nosso tempo é um pouco curto e Maravilha. eu não gostaria de deixar de falar dos outros tipos de câncer. Então, o senhor poderia também abordar um pouco dos outros tipos de câncer para a Estou gente? olhando aqui o relógio, vai rodando rapidinho, né? Então, eu falei para o senhor que é rápido, por isso eu Maravilha. falei, e assim, eu não gostaria de deixar de falar dos outros tipos de câncer, que eu acho importante, porque fala-se muito do câncer de mama, mas é importante, a gente, como estamos falando de prevenção, que eu pedi que fosse falado da Lembra que prevenção. eu comecei falando em relação à menina passando, até porque Uhum, hoje a gente tem um câncer de transmissão sexual, que é uhum. o câncer de colo do útero, né? Hoje a Isso, gente por isso que é sabe importante. que É. esse câncer está relacionado com o vírus do papiloma, que é Uhum. transmitido através da atividade sexual. E é outro câncer que ele demora, desde ele começar, do início das alterações no colo do útero. O colo do útero é a parte do útero que fica dentro da vagina. Então, o colo do útero é um dos principais cânceres que a mulher tem na parte genital baixa. Então, se a gente faz o diagnóstico através do exame de Papa Nicolau, através do exame de colposcopia, a gente consegue evitar esse câncer de transmissão sexual. E sem que a gente tenha uma atividade tão mutiladora para a mulher, né? Como a retirada do útero, retirada do colo do útero. Se a gente faz um diagnóstico precoce, a gente pode fazer um cone, tira um triângulo daquele colo do útero, a mulher continua com a capacidade de fecundação, de engravidar, não interfere na atividade sexual e ela fica praticamente curada. Em relação ao câncer de útero, a gente tem o do colo do útero, a gente tem o do corpo do útero, que é o útero mesmo, e a gente tem o do endométrio, que é aquela camada interna do útero. O endométrio, normalmente, ele aparece com mais idade, mas também a gente pode fazer o diagnóstico através do Papa Nicolau. Através do exame de toque, a gente perceber que aquele útero está abaulado, aumentado de tamanho. Pode ser um mioma, o mioma é uma entidade benigna, mas pode ser já um câncer localizado, então é importante o exame ginecológico. E a gente tem o câncer de ovário, que é mais difícil de ser diagnosticado, porque em geral ele é mais insidioso, ele é mais traiçoeiro. O próprio câncer de mama também ele tem essa característica, porque em geral ele não é doloroso. Então a mulher não sente dor na mama, porque sentisse dor, a maioria dos cânceres na fase inicial são indolores, falando de mama. Então também é importante fazer essa avaliação periódica para a gente verificar. Eu estava falando já, eu falei do fator genético, mas a gente tem hábitos de vida também, né? Então, o próprio cigarro e o álcool se menciona hoje, é questionável, mas se acredita que eles possam ter uma interferência também no câncer de mama. Mas uma coisa importante que a gente sabe, são em relação a hábitos de vida e de cuidados, a obesidade aumenta a incidência de câncer de mama na mulher e a falta de atividade física. Então, se ela fizer atividade física e controlar a sua taxa de gordura corpórea, ajuda muito na prevenção. Porque essa gordura ela tem uma interferência na parte hormonal, tanto no armazenamento como na produção de estrogênio. E outra coisa também que a gente suspeita também tem em relação à vida sexual ou de ciclo da mulher, né? Quanto mais tempo essa mulher ficar exposta ao estrogênio, maior a incidência ou o risco que ela tem de um câncer. Então vai acontecer, aquela menina que começa a menstruar muito cedo, ela tem uma chance, um risco de exposição ao estrogênio por mais tempo. E aquela mulher que tem uma menopausa tardia, acima de 50 anos ou principalmente acima de 55.
estão abaixo de 12 anos e acima de 55 anos de idade. Então ela vai ter um período muito maior. Aquelas mulheres que não engravidam, que ela tem a proteção da progesterona, que se manifesta intensamente durante a gravidez. Então a gestação tem um efeito protetor. A amamentação também se acredita também que ela tenha um efeito protetor sobre o câncer de mama. Então são, acho que, os principais fatores que a gente tem que mencionar. A gente falou hereditário, hábito de alimentação. Esse da gordura é interessante. Se a gente pega, tem estudos que mostram isso de uma maneira bem clara. Será que deu uma travadinha? Ela tem uma incidência muito baixa de câncer de mama quando ela tem aquele hábito alimentar no Japão. As mais antigas, principalmente, né? Com muita soja, com alimentação mais fibrosa e tal. E essa mesma mulher, quando muda para os Estados Unidos, que tem uma alimentação mais rica em gordura, ela acaba tendo um câncer de mama igual às mulheres nos Estados Unidos. Importante no câncer de mama. Uma coisa importante a gente falar também, câncer de mama pode dar em homem também. Então, 1% do câncer de mama acontece nos homens. E se em qualquer idade que o homem tiver um câncer de mama, aquela família dele, de sangue, né, a mãe, as irmãs, também tem uma incidência, entra num fator de risco aumentado para o câncer de mama, pelo fator genético. Então, o homem que sentir um nódulo na mama também tem que procurar uma orientação. Pode ser um câncer de mama. Então, tem que avaliar bem também tudo isso. Doutor, eu queria não deixar de escapar uma pergunta. Nós estávamos falando do câncer de ovário. É importante a gente deixar claro que o câncer de ovário é uma das segundas maiores causas de morte de câncer nas mulheres, né? Que mais matam, né? No ginecológico, né? Porque no Brasil, hoje, os 3 principais cânceres que a gente tem que acometem a mulher é o câncer de mama, o câncer de pele e o câncer de pulmão. Esses são os 3 principais praticamente no mundo. No Brasil, eles têm algumas características. Então, na nossa região mais industrializada, por exemplo, em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, sabe, região sul, sudeste, é mais ou menos isso. O primeiro é o câncer de ovário aqui para nós entra mais ou menos entre a quarta, a quinta posição. Na região norte ainda, saindo dos grandes centros, São Luís, Recife, as grandes cidades, mas indo mais para o interior desses estados, o que prevalece ainda é o câncer. A atenção primária na saúde, de postos de saúde, lá a gente ainda tem uma atenção da saúde um pouco mais dificultada, né? A gente viu agora no Covid, né, no Amazonas, a dificuldade que era para o acesso à saúde no interior do Amazonas e por aí. Então teve uma característica até um pouco diferente do que nós tivemos na região sul-sudeste. Em relação ao câncer, de uma maneira geral e de mama particular, outra coisa que acontece também nessas regiões, a gente tem uma baixa localização de mamógrafos. A mulher às vezes tem que se deslocar para fazer uma mamografia. E aqui na região sul-sudeste a gente tem um acesso maior. Nas grandes cidades do norte e nordeste também tem mais mamógrafos nessas grandes cidades. Mas às vezes a pessoa tem uma dificuldade de se deslocar do sertão e tal para ir para essas cidades e fazer esse exame. Ou então ela perde muito tempo e demora para fazer esse diagnóstico. E quando chega já está num câncer de mama mais avançado, o que contribui para uma mortalidade maior. O que é importante é, que eu falei desde o início, o mais importante em qualquer câncer e no câncer de mama é o diagnóstico precoce. Agora, é evidente, o outubro rosa, nós teríamos os 12 meses do ano rosa, né? Deveria ter, né? O câncer de mama, ele não escolhe
ele não sabe a cor do mês, né? Sem Então dúvida. fica para tudo, né? Sem dúvida. E assim, às vezes a dificuldade, né? Se você demora para detectar, também demora o tratamento, né? Iniciar o Aí, tratamento. E sem aí a dúvida. gente ainda, mesmo na região aqui de São Paulo, a gente conversa com quem atende só câncer de mama, a gente ainda tem aqui no ABC onde eu resido, a gente ainda tem uma incidência absurdamente alta de cânceres avançados, né? Câncer de mama avançado que a gente faz muito pouco por aquela mulher, porque a doença já está disseminada, já tem metástase. Então, infelizmente, aquelas mulheres perderam a oportunidade de ouro de ter um tratamento, nem sempre por culpa delas, mas talvez por falta de orientação, falta de procurar, por vergonha, por vários motivos, mas não justifica, né? Porque é É, muito triste, né? Então a gente fica triste de ver ainda no século XXI a gente vê esse tipo de coisa acontecendo, né? No Brasil, né? Que é um é, universo gigante esse país, né? Então é muito triste. infelizmente. Doutor, Com o pessoal está certeza. aqui já reclamando, né? Eu falo Falando. demais, né? Não, não é isso, não, não. Pelo contrário, é que ficaram muitas perguntas sem serem respondidas, mas sem dúvida, as explicações do senhor, ó, elogiando, excelente, né? É porque eu vou deixar sim o contato do doutor. Podem Ok. deixar. É que o meu público é muito exigente, Não, mas eu acho que é o que a gente está falando até entendeu? agora, né? O É, importante é a pessoa ter essa preocupação, né? E eu acredito que com isso a gente vai criando essa dúvida na mulher, né? E para ela entender que é uma doença grave, mas ainda assim é uma doença que, se for diagnosticado cedo, a chance de sucesso é quase 100%. Então é importante, dependendo da fase em que esse câncer pode ser diagnosticado, né? Então é mais, doutor, né, ela ter essa é noção. só elogio, é só elogio, eu sabia. O senhor é um querido, Obrigado. é um querido. Gente, fique tranquilo, eu vou deixar o endereço dele. Não precisa ficar agoniado, que não foi respondido. Eu vou passar o endereço, vocês vão lá, marcam uma consulta. Aí vocês vão ter ele Não, e eu acho que exclusivamente para também vocês. eu vou, Ah, se me permitir, deixar, por exemplo, o e-mail, que eu acho que fica até mais fácil da gente trocar uma informação, porque às vezes tem gente assistindo até fora do Brasil, né? sim, E às com vezes fica, certeza. né? Com certeza. Para a gente dar a oportunidade de alguém quiser fazer uma pergunta, me comprometo Sim, a responder a todos que enviarem. Posso demorar um pouquinho, que a gente tem uma vida um pouco corrida, mas me imagina, comprometo a responder a todo mundo que mandar mensagem e me coloco à gente, disposição, sim, para responder esse tipo de dúvida, né? tá todo mundo Sempre. falando, agradecendo, obrigado pelos esclarecimentos, adorei a live. Eu sabia que isso é ótimo, porque assim, Ah, gente, ele é médico, advogado, gestor de hospital. Imagina. e isso ajuda também, porque eu trabalho numa unidade de saúde aqui do estado do governo de São Paulo, que é o AME, que é o Ambulatório Médico de Especialidades, né? É uma Uhum. das mantidas da fundação do ABC, e a gente tem uma preocupação muito grande com a saúde pública de uma maneira geral. Então, no meu AME lá particularmente, apesar de eu ser ginecologista e do meu diretor também ser ginecologista, o nosso AME é voltado para a saúde do homem, para a detecção do câncer de próstata, de pele do homem e tal. E o AME de Santo André também, que é gerenciado pela Fundação, a Faculdade de Medicina do ABC, cuida mais da parte onde tem um mamógrafo e tal. Mas quando passa lá, a gente já encaminha. Então, são cidades próximas. Eu estou em Mauá, Santo André, que tem outro AME também, que é do estado, e a gente procura fazer um atendimento de qualidade e voltado para ser um atendimento intermediário de maior complexidade, mas voltado para a população que tem dificuldade ainda, mesmo numa região desenvolvida como é o ABC, mas nem todo mundo às vezes consegue ter esse acesso. Então a gente tenta
trabalhar com isso, né? Que eu acho que o SUS, eu sou um adepto do SUS e sou um entusiasta do SUS. Eu acredito que o SUS tem que funcionar e o meu homem eu brigo para que funcione melhor que consultório particular. Quem passa Ai, e lá olha, eu fico reconhece. feliz, e eu fico feliz, conhecendo o senhor como pessoa que eu conheço, eu queria mais gestores de hospitais públicos como o senhor, porque eu Obrigado. conheço como Mas isso pessoa, é a né? obrigação que a gente teria, né? Mas infelizmente é exceção. O que deveria ser regra virou Mas exceção. a gente aos poucos vai mudando, né? A população está ficando mais consciente, cobrando mais os seus direitos, né? Puxando um pouquinho para o jurídico, né? É E a população verdade. tá acordando para isso, o que é certo, né? Porque esse serviço existe para a população, né? Não tem um sentido que seja diferente, né? É verdade. Doutor, aonde fica o consultório do senhor que já perguntou? O senhor está O, em que cidade? eu estou em Santo André, meu Santo consultório é na André. Catequese 255. Ok. Já vamos passar, pode deixar o telefone já? Pode, é 4994-3500, é 11, né? Tá Que bom. é, se quiser deixar um recado, ou, tem o Zap também lá do WhatsApp do consultório, que é 93400-3500. Eu vou pedir para a Se quiser Juliana. mandar uma mensagem, Uhum. eu respondo, esse telefone fica com a secretária, mas ela me passa. Já está subindo aí, ó. Eu tenho assessora, a minha assessora já Eu tô pôs aí, vendo. ó. Essa live é muito chique, né? Ah, eu tô bem assessorada. Graças a Deus, a gente aqui é uma equipe. Meu diretor, ó, já tá subindo aí os dois telefones, mas Maravilha. depois Posso eu passar já o vou. e-mail também, que eu acho que eu acabo Claro, prestando um serviço de utilidade pública melhor até, sem porque dá dúvida. tempo da gente escrever com mais calma e eu acho que dá um acesso Pode. mais direto. Pode, mas Então, doutor, mas nem, ó, nem precisa. Eu vou deixar o senhor passar, mas eu tá. já deixo claro que para todo mundo que está assistindo essa live, tudo que a gente está deixando aqui vai subir uma matéria. O pessoal que já está acostumado com as nossas lives vai subir uma matéria escrita. O doutor também vai estar escrevendo alguma coisa para a gente lá, né, doutor? Que a Posso gente já escrever. conversou. Vai Uhum. estar escrevendo uma matéria escrita. A gente vai fazer uma matéria escrita, daí a gente vai subir via Facebook, depois a gente vai deixar no Instagram. Como é uma matéria de direito médico, eu também vou deixar no meu Instagram de advogada, porque eu falo sobre direito médico. Então, eu vou Uhum. deixar tanto de jornalista como de advogada. Vai subir do nosso CEO que está aí, ó, o Zacarias Pagiganelli, nosso CEO e diretor. Cartão de visita News, que está aí nos assistindo, é o nosso diretor. O Zacarias está Ok. aí nos prestigiando. Cartão de visita News, tá? Então, no YouTube, ele está escrevendo aí, YouTube, Instagram. Então, a gente abre um leque para deixar aí todo mundo. A nossa intenção mesmo é divulgar, né? Nós queremos que a população saibam, né? A gente quer passar notícia e nós somos um portal de notícias. E o cartão de visita é visto não só aqui no Brasil, a gente é visto em vários outros países. Nós temos é, é, gente de outros jornalistas em outros lugares, outros Que países, replicam a matéria, né? replicam matérias e tem outros jornalistas também em outros, não só aqui, né? Outros jornalistas também em outros países também que estão pegando matérias para trazerem para a gente, né? Tanto é que eu já fui fora do Brasil cobrir matérias para trazer para cá. Então, graças a Deus, a gente está cada vez se tornando maior, um portal maior, e eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa casa que eu cresci assim, me deram o privilégio aí de correspondentes. Olha, obrigada, Zacarias, me fugiu, Que eu me agradeço fugiu. já também É, por essa oportunidade e toda essa correspondente. equipe que a gente não sabe que está trabalhando, né? E aí olha, tem aqui, ó, muito bom, doutor. No finalzinho, agora eu estou abrindo para
para agradecer, ó, muito bom, doutor, muito esclarecedor. E eu quero aproveitar esse finalzinho, doutor, para deixar também os meus agradecimentos. Vou deixar aberto para o senhor. Eu vou só dar alguns lembretes, avisar que na quinta-feira a gente tem uma live muito bacana do nosso diretor, o Zacarias, que eu estava falando. Ele vai ter uma live também com um colega do senhor, que também é médico, vai estar falando sobre a realidade da vitamina D3. É o doutor Cícero Gali Coimbra. Ele é neurologista, pediatra, e ele é professor da Universidade Federal de São Paulo, livre docente de neurocirurgia e neurologia pediatra. Vai ser com o Zacarias, na quinta-feira, dia 15/10, às 19h30. Também deve ser muito interessante, né? E oportuno em tempos de Covid. Pois é, né? Quem Só para puder, deixar as pessoas curiosas, né? exatamente. Quem puder, vai lá assistir. Finalizando, doutor, nossa live, eu gostaria de deixar meu agradecimento mais uma vez por aceitar nosso convite. Vou deixar o senhor dar o e-mail do senhor. Ok. Então, meu e-mail, fico à disposição de quem precisar, que tiver alguma dúvida, é ayrtongomesabc@gmail.com. E queria agradecer a gentileza mesmo do convite, a oportunidade de a gente ter um acesso gigante para as pessoas que acompanham as suas lives. Eu sei que é muita gente, você tem muito seguidor. E a gente fica gratificado de verdade também de ter a oportunidade de trazer alguma informação para a população de uma maneira geral. Nem sempre essas pessoas têm a oportunidade de conversar com o seu ginecologista, com o seu médico. Às vezes, durante a consulta, o horário também é um pouco mais corrido e a gente acaba focando mais um ponto mais específico. Mas é extremamente importante para o médico que ele faça a divulgação do risco, né? Então, o Outubro Rosa foi extremamente importante de nos dar essa oportunidade de trazer algum tipo de informação. Evidentemente, o tema não está esgotado, tem mais coisa que a gente poderia falar, mas eu procurei atingir uma população mais ampla e trazer um conceito básico para que a pessoa tenha a noção de quando procurar o ginecologista, de quando ela deve se preocupar, e de ter esse cuidado constante, né, de fazer seus exames periódicos, colher seu Papa Nicolau todo ano, dentro daquelas idades fazer a mamografia. Tem outros exames que a gente faz, a ressonância também, mas não é o rastreamento ainda, a gente não vai direto na... E tem as biópsias, tem bastante coisa que faltou a gente falar ainda, né, que também servem como diagnóstico, mas quem tiver alguma dúvida mais específica, a gente pode falar. E comentar alguma coisa lá para trazer um pouco mais de esclarecimento, que, como havia dito, né, a gente fala, mas o tempo acaba ficando curto, né? Eu falei, porque passa rápido demais, doutor, passa rápido. passa. E acaba sendo muito gostoso, né? Maravilhoso, foi muito bom. Bom demais, eu agradeço, assim, esses esclarecimentos. O pessoal aqui está falando, gente, manda e-mail, eu sei que ele responde, eu sei que tem gente aí que ficou sem a resposta, mas assim, manda e-mail que ele vai responder. Eu prometo que eu conheço, ele vai responder. Respondo, com certeza. E assim, a matéria, a gente vai fazer uma coisa legal. E se ficar dúvida também, manda para mim no direct, tá? Pode me perguntar também. Você me repassa, tá bom? perfeito. Sim, eu Maravilha. repasso. A gente não vai deixar vocês sem esclarecimentos, não. E o e-mail dá a oportunidade de alguma coisa mais específica de determinada pessoa, que a gente não vai discutir casos pessoais numa live aberta como essa. Exatamente. Né? E quem me conhece, e eu conheço o doutor, nós somos muito acessíveis, tá? Chama a gente que a gente tenta atendê-los da melhor forma possível, tá bom? Doutor, eu quero deixar mais uma vez meu muito obrigada, né?
eu quero, numa outra oportunidade, tê-lo aqui de novo, novamente comigo. Muito, muito, muito obrigada. E não tem nem mais o que dizer, já agradeci tanto. E Parabéns pelo sucesso. imagina, imagina. Você sabe que o meu, assim, eu sou sua fã, né? Sou sua fã, sempre te admirei, meu carinho por você foi desde o primeiro momento que eu te conheci, né? Admiração como pessoa, é muito, muito incrível. Ele é isso que vocês estão vendo, gente. Uma simplicidade, uma pessoa. Quem puder passar com ele, é isso, né? Nada como a gente fazer o que gosta, né? Verdade, verdade. E eu fico feliz de hoje você poder, para as pessoas que estão me seguindo, você passar um pouquinho daquilo que eu conheço de você. Muito obrigado, viu, doutora Ailton? Muito obrigada. Eu que agradeço de E eu quero coração. também deixar meu agradecimento aqui, eu não poderia deixar de agradecer a SG Acessórios, Ateliê, que eles estão sempre com apoio cultural a todas as nossas lives. Deixar meu muito obrigado aí a SG Acessório, porque a gente não trabalha sozinho também, né? Eles estão dando um apoio cultural às nossas lives. Boa noite a todos, até a próxima live. Muito obrigada. Beijo. Obrigado. Boa noite. Tchau, Boa gente. noite. Tchau.